Salve meu povo, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Entrevist Live. Lembrando que o Entrevist Live é ao vivo no Instagram e se você não puder acompanhar, você pode acompanhar na íntegra no YouTube e nas plataformas de áudio. Basta procurar por Radiocast Futebol Clube. Simbora para o Entrevist Live de hoje. Então, enquanto a imagem regulariza aqui, boa noite, Lucas Martins. Que alegria conversar com você e seja bem-vindo à Entrevista Live. Boa noite, meu parceiro. Muito obrigado pelo convite. Fico muito feliz de poder falar sobre o esporte que a gente tanto ama, né? E falar um pouco sobre essa abordagem que a análise de desempenho ela traz para dentro da comunicação, porque eu acredito que não no próprio termo, na própria prática da análise, porque muitas vezes ela fica restrita à comissão técnica, né? A parte interna dos clubes. Só que os métodos e a visão de jogo, eu acredito que são muito importantes para a gente compartilhar também dentro da comunicação, principalmente por ter como principal objetivo a análise do jogo jogado dentro de campo, e não aqueles murmurinhos, aquelas fofocas que a gente vê ter tanto espaço, infelizmente ainda, muitas vezes até mais do que o próprio jogo dentro das quatro linhas, né, Jefferson? É uma alegria, uma honra recebê-lo. Nós que fizemos aí a amizade por essas redes sociais aí da vida. A gente já fez jogos juntos também. A gente fez um É Brasil e verdade. Croácia, onde Aham. eu lembro bem do Jedvad, que na verdade era o Tim. Então, enfim, não vou fazer mexer aqui da empresa de telefonia celular. Para a gente começar essa conversa, Lucas, quem é Lucas Martins? Sou eu. Pô, cara, assim, eu acho que eu passei por diversos momentos na vida em que eu tive, digamos assim, nomes fantasia diferentes, né? Trabalhando com coisas diferentes e me aventurando em diversas áreas. E isso, muitas vezes, ele me trouxe experiências, nem sempre positivas, mas eu acredito que a gente está aqui para fazer isso, né? Que é para se aventurar em outras coisas, para aprender diversas coisas e colocar em prática naquilo que a gente vai focar um dia. Eu tenho 23 anos hoje, já trabalhei tanto em televisão quanto em rádio, já trabalhei na web, já fiz um trabalho de análise de desempenho, que foi esse ano, até vou falar um pouco sobre isso depois, por conta da pandemia do coronavírus. Essa experiência ela foi um pouco reduzida, né? Mas todos os dias que eu tive dentro do clube eu pude aprender bastante e aproveitar isso a meu favor. E hoje estou trabalhando com audiovisual, né? Então acho que a gente vai circulando dentro da profissão para encontrar o nosso espaço, mas eu sempre digo, né? Conhecimento ele nos traz independência e muitas vezes a gente sabe como lidar com certas situações por experiências que a gente passou em outras situações. Então, eu acho que é mais ou menos por esse lado, assim, a gente tem que pensar sempre no conhecimento, estar agregando valor aos lugares onde a gente passa. É uma descrição que pode-se dizer que é para aquela pessoa que é mil e uma utilidades, né? Pois você mesmo se descreveu que você é comunicador, você foi comunicador, fez análise de desempenho e atualmente está fazendo essa parte de audiovisual, enfim. Você, é claro, já falou aí a sua descrição e também nas nossas divulgações que você é comunicador e analista de desempenho. Puxando lá atrás, a área da comunicação, como... Eita, travou aqui. Como despertou esta vocação aí no Rio Grande do Sul? Bom, cara, meu início na comunicação, ele foi bastante curioso, né? Foi lá no ensino médio, eu estudava no IFRS aqui em Rio Grande, que é um instituto federal, né? Ele tem um ensino técnico integrado ao ensino médio. Então, automaticamente, ele já tem 4 anos de duração, né? Um pouco maior que o Certo. ensino municipal e estadual. Ele tem um ano a mais por conta dessa parte técnica vinculada ao ensino regular. Então, eu estava no segundo ano do meu ensino médio e eu fazia um curso de técnico de informática para a internet, né? Integrado no ensino médio. E eu não gostava da parte técnica. Então, por mais que eu fosse bem nas matérias curriculares, eu acabava sempre arrastando, carregando, como a gente diz aqui, né? Essas matérias técnicas e não estava me agradando disso. Até que no segundo ano eu acabei rodando de vez, né, tendo que repetir o ano inteiro, e isso meio que, me acendeu um sinal de alerta de que eu precisava me ligar em relação a essas coisas, né, senão eu ia acabar ficando para trás, já não seriam mais 3 normais, seriam 5 anos de ensino médio, então eu precisava dar um jeito. E acabou sendo muito útil para mim, porque eu passei a ser um aluno melhor,
tanto na minha autoavaliação quanto na avaliação dos meus professores, né, porque foi algo que eu levei para aquele ano, que eu precisava me portar um pouco melhor enquanto estudante naquela instituição, porque era uma instituição, o IFRS, ele é uma instituição muito desejada, porque ele ensina muito, não só a parte técnica, mas também o ensino dele é muito qualificado, me ajudou muito para passar no Enem, entrar para o curso de jornalismo, que hoje eu faço. Então, eu acabei me policiando um pouco dentro dessas minhas atitudes lá dentro e me tornando um aluno melhor. E com isso, pintou o convite de uma professora de artes para eu fazer parte de um projeto que ela era orientadora, né? Que era o projeto da rádio web do colégio. E aí a gente começou num projeto de uma mesa redonda, um programa de variedades. E eu não esqueço, né, cara? Era com o Rafael, a Sofia e a Laís. Eram 4 pessoas, a gente fazia um programa de 1 hora para falar sobre vários assuntos. E o programa acabou não dando muito certo, a gente não deu sequência. E aí pintou a oportunidade do esporte, né? E o esporte, ele é uma ferramenta muito importante quando aliado à comunicação, porque ele abre diversas portas, né? A gente sabe o que está falando, porque é a área que a gente atua. Então, o programa ele começou a dar muito certo, até que a gente começou a fazer transmissões esportivas dos jogos do campeonato interno do colégio. Era um mês de agosto com 5 sábados, né? E todos os sábados a gente fez a transmissão dos campeonatos. Começava às 8 horas da manhã, a gente levava todo o equipamento lá para o ginásio e aí montava a estrutura e fazia. E eu nunca me esqueço, cara, que o rapaz que mexia com a parte técnica da rádio, o Cauê, ele chegou e disse assim para mim, cara, eu não gosto de futebol, não gosto de futsal, mas eu passo o dia inteiro escutando quando tem as transmissões, porque é agradável, o pessoal do colégio participa, o pessoal dos times vai, dá um depoimento, o pessoal que assiste, os professores, então é muito bom de escutar. E aí aquilo meio que me deu um sinal, né? Opa, acho que de repente eu estou encontrando a minha área de atuação. Saí do colégio mesmo assim, 2 meses depois, o projeto acabou terminando também por conta do vencimento da licença da rádio, então teve que abrir um novo processo de licitação, demorou bastante, e aí eu fui terminar no ensino estadual, né, no ensino público mais comum, e aí depois de 1 ano e meio, eu entrei para a faculdade de jornalismo, e eu saí do colégio porque eu ainda estava tentando investir um pouco na carreira de jogador, né, eu joguei categoria de base, campeonatos profissionais de base aqui no Rio Grande do Sul, joguei 4 campeonatos gaúchos de futsal, joguei 2 de campo, e essas experiências dentro do gramado, por mais que em categoria de base, também hoje somam bastante ao momento de falar um pouco sobre o que acontece nas 4 linhas e no ambiente interno de um clube, porque a gente começa a entender um pouco mais das coisas que acontecem por ali. Então, acho que todos os passos que eu dei até chegar na parte da profissão de comunicação foram importantes para o profissional que eu sou hoje, que ainda está se formando. Não sei a missa metade do que eu quero um dia ter conhecimento. Então eu acho que a gente tem que estar sempre perseverando naquilo que a gente faz e acreditando que é só a gente olhar para trás para ver, né? Muita coisa que a gente tentou fazer e deu errado, depois foi justificado com algo bom para a gente. Então eu acho que a gente tem que estar sempre acreditando nisso. Nada acontece por acaso e todo conhecimento que a gente vai angariando de acordo com os lugares e com as pessoas que a gente vai tendo a relação profissional, a gente vai aprendendo e se tornando melhor. Bacana ouvir um pouco do lado comunicador, pois nós iremos ouvir hoje os 2 lados da pessoa Lucas Martins, e ver esse lado comunicador é bastante tocante, pois sempre tem um lado da comunicação que desperta. O meu simplesmente foi entrar dentro de um estúdio de rádio, querendo cursar arquitetura e urbanismo, por desenhar bastante, e saí querendo cursar o jornalismo. Pois ali, na hora que eu fui convidado bem no feriado de Tiradentes. Então, você ouvir toda a história, você ouvir tudo o que acontece é bastante maravilhoso, é bastante tocante você ouvir isso. Passando a galera que está nos prestigiando aqui, com certeza o seu perfil, o Aves do Sul, que você meu amigo Rafael ali de Pelotas, um projeto que a gente vem fazendo. Uma das portas que o audiovisual acabou abrindo para mim, né, cara? Como eu gosto de dizer, né, cara, e eu vou acabar repetindo isso bastante aqui. Quanto mais coisa a gente aprende a fazer dentro da nossa área, cara, mais portas elas vão se abrindo. Eu vou deixar para falar um pouco sobre o audiovisual mais além, para a gente continuar um pouco nessa parte de comunicação e desde lá o início. Mas eu já adianto aqui que o audiovisual ele me abriu portas muito legais durante a pandemia
que a gente não podia estar saindo muito para a rua, que o futebol acabou parando. Foi graças ao audiovisual que eu consegui continuar produzindo. Mas isso eu vou falar depois, pode continuar aí, que o Aves do Sul é o Rafael ali de Pelotas. A foto, grande abraço ao Rafael de Pelotas, no Rio Grande do Sul. A foto, muitas vezes, ela mostra, e também o vídeo também ela conta história. Então, você tendo arquivos é um negócio importante. Eu sei, porque também, sempre quando sobra um tempinho, eu faço essa parte de também audiovisual. Eu estou tentando entender que nós que com certeza algum perfil humorístico, alguma coisa assim, mas seja bem-vindo. A família também está presente aqui, Jalecos, vai Luciana Martins, é a mamãe, né, Lucas? É ela mesmo. A Ali Rama Makeup, seja bem-vinda. Essa aí é quem está me emprestando o espaço. Essa aí é minha cunhada que está me emprestando o espaço aqui. Eu estou gravando aqui onde ela faz as gravações de maquiagem dela, né? Ela é uma maquiadora de mão cheia e está avançando também dentro da profissão. E esse estúdio caseiro que ela fez aqui é também uma coisa que eu acho muito legal, né, cara? Tu fazer do pouco o muito. Tu não ter, de repente, a estrutura de um estúdio profissional, a iluminação mais perfeita. Vou até virar a câmera aqui para te mostrar o que é a iluminação hoje. Ó. É um spotzinho de luz que a gente coloca aqui para fazer. E eu gosto muito disso, cara, de tu ter essa vontade de fazer as coisas acontecerem e mesmo tu tendo, às vezes, pouco recurso técnico, tu, através do teu esforço, da tua dedicação, tu conseguir fazer com que as coisas elas sejam cada vez mais grandiosas. E eu acho que isso fala muito sobre essa questão de perseverar, né, cara, de estar tentando, de produzir, de fazer. Uma hora a coisa vai acontecer, a gente tem que estar preparado, né? É aquilo, a sorte, ela é um misto de preparação e o momento certo, né? Se a gente não está preparado, a gente não aproveita. Exatamente. E basicamente o meu espaço aqui. Eu estou na minha casa, aqui é a cozinha da minha casa aqui. Eu estou numa mesa, parede com tinta, aqui uma cortina de TNT que eu posso futuramente até transformar em um chroma e adaptador de computador aqui e a luz até da parte de cima. Então às vezes o pouco você faz o muito. Então eu entendi que eu poderia desenvolver dessa melhor forma e o adaptador aqui é aqueles adaptador de celular, de GPS, enfim, aqueles adaptador que você coloca no carro. Sei. E daí eu adaptei aqui para o celular e tá um apoio do caderno aqui, mas só que o adaptador tá caindo, eu vou ter que fazer uma manutenção nele. Eu sei desses adaptadores de celular aí, porque durante 1 mês e meio eu trabalhei como motorista de aplicativo aqui na minha cidade também, né? Isso foi, até voltando para dentro do assunto comunicação, eu trabalhei como estagiário durante 1 ano numa TV municipal aqui da cidade, né? Uma TV local que só rodava para Rio Grande. Eu trabalhei como repórter nessa TV, em alguns momentos também aprendi a edição de vídeo, graças a todo o apoio, a toda a parceria do rapaz que fazia a edição, o Richard. Ele tem a minha idade, ele trabalhava com edição lá, hoje ele faz edição para youtubers famosíssimos, pessoas com 2 milhões, 3 milhões de seguidores lá no YouTube, e ele faz edição para essas pessoas, é muito legal, porque é um cara que sempre também foi muito cordial na hora de me ensinar, porque eu era daqueles caras chatos que sentava do lado dele e perguntava, e aí, cara, como é que faz isso? E ficava cuidando e procurando aprender, e foi graças a ele que eu comecei a aprender dentro da parte de edição, e de vez em quando também, por conta de alguma coisa ou outra, eu me lembro que teve uma semana que o rapaz que fazia a produção do jornalismo pegou cachumba, e aí ficou a semana inteira fora e eu que fiquei com essa função, né? Então eu também em alguns momentos fazia essa função de produção, e aí durante 1 ano eu trabalhei na TV dentro dessa parte. Saí da TV, comecei a fazer serviços no rádio como freelancer, né, como repórter, até que eu decidi abrir junto com um colega meu em sociedade uma empresa numa rádio web, né? A gente criou um MEI, né, microempreendedor individual, e a gente fez uma sociedade no boca a boca mesmo, porque a gente sempre se tratou com transparência, e a gente conseguiu transmitir o Campeonato Gaúcho daquele ano, todos os jogos dentro e fora de casa aqui do Esporte Clube São Paulo, né? Então a gente teve transmissões na Arena do Grêmio, a gente teve transmissões no Beira-Rio. Foi muito interessante por conta da experiência, não só dentro de campo, mas também nos bastidores, né?
não só na parte empresarial, administrativa, mas também na correria para conseguir um anunciante para transmissão, para conseguir angariar fundos para não ficar em déficit, e a gente conseguiu fechar no 0-0. Não ganhei dinheiro nenhum com aquilo ali, só ganhei dentro da minha profissão experiência, que hoje eu levo e vejo que foi muito útil para mim. Mas dentro dessa função, então, que eu estava te falando. E aí eu acho que isso foi para mim um ponto fundamental para aprender a dosar também onde que eu ia me meter, né, para ser bem direto. É aprender a observar e a enxergar as boas oportunidades dentro da profissão e me preparar para que elas aparecessem. Então, durante um certo tempo, eu fiquei sem trabalhar na parte de jornalismo, na parte de comunicação, dentro do esporte, mas eu comecei a me preparar para quando surgisse uma oportunidade eu conseguisse aproveitar. E aí, esse ano, eu trabalhei como narrador, uma função que eu ainda não tinha feito no rádio, de forma oficial, né, só um jogo ou outro, para uma rádio aqui da cidade, que está com um projeto de expansão bem interessante. Por conta da pandemia acabou sendo adiado, mas foi uma experiência interessante porque o campeonato da cidade aqui ficou parado por quase 20 anos. Então, retornar às atividades, transmitindo um campeonato que há tanto tempo a comunidade de Rio Grande esperava, para mim foi muito gratificante. E foi uma oportunidade interessante também que foi somando ao meu currículo e às minhas experiências. Então, sou grato pela oportunidade e também sou grato pelo momento certo de acreditar num projeto, né? Eu acho que a gente também tem que pensar por esse lado, né? Ver aonde que a gente vai colocar o nosso carrinho ali para conseguir fazer as coisas certas e não se desgastar à toa, né? O homem tem pouca história, hein? Apesar da juventude, o homem tem pouca história. Pô, cara, aconteceu muita coisa, cara. Assim, é uma coisa que eu agradeço a Deus por ter colocado no meu caminho as armas para o combate, né? Porque eu sempre fui assim, desde que eu fiz os meus 18 anos, eu falava em casa, a mãe até não levava muita fé em mim, ela vai lembrar, ela tá assistindo, ela vai lembrar. Falava pra ela, vou fazer os 18 anos e vou botar a cara na rua. E hoje eu olho para trás e vejo, pô, cara, eu tô com 23 anos, mas eu já fiz um monte de coisa que me ensinaram a olhar o mercado e a vida em si também de uma maneira diferente, né? Já foi transmitindo por conta própria, já foi tomando um monte de não na cara todos os dias para conseguir um sim lá, 6 horas da tarde, fechar a grade de patrocínio para transmissão. Já foi problema em deslocamento, em estrada que eu não conhecia, por conta dessa função de estar indo e vindo. Trabalhar como motorista de aplicativo para conseguir correr à frente de um possível déficit, para tirar dali e colocar do outro lado, porque eu sabia que a experiência ia me agregar. Então, hoje, se eu for parar para observar, assim, eu estou até um pouco mais tranquilo, tirei um pouco o pé do acelerador, mas porque eu vejo que esse é o momento de continuar aprendendo coisas novas, para que lá na frente eu utilize dessas experiências que eu já tive, junto com um conhecimento novo, e aproveitar as oportunidades que ainda vão surgir. Porque eu acredito que é assim que a gente consegue o nosso lugar ao sol, né? Cada vez que a gente se prepara um pouco melhor para a oportunidade, a gente se aproxima dela. Então eu penso mais ou menos por esse lado. Mandar um abraço aí, Fran Vieira 24, que está falando aí que a entrevista está muito legal. Obrigado, cara. Quiser mandar uma pergunta aí para mim ou para o Jefferson ali, que está fazendo esse trabalho também muito legal, que eu estou acompanhando de longe, mas eu estou vendo de perto. Muito legal esse trabalho do Radiocast. E eu acho que essa ideia das lives é interessante, até porque aproveita o momento, né? Vai junto com a tendência. Isso foi uma sacada muito legal que tu teve. E traz aqui pessoas interessantes, né? Eu tava olhando pelo perfil, tem muita gente legal que já passou por aqui. Eu acho que tem muito a agregar. Continuando a galera aqui, professor Isonel Sandino Meneguzzo, esse e o professor Romildo Cerato, que já entrevistei, não sei se teve a oportunidade de acompanhar, foram os principais culpados na minha carreira na comunicação, Lucas. Resumidamente falando, foi graças à indicação dele que eu ouvia o pai do professor Isonel, o professor Ivan Meneguzzo, na Rádio Santana, na época do AM ainda. Então eu conheço bem do AM, e daí de tanto ouvir que surgiu a oportunidade que me despertou para o jornalismo. Eu devo muito a essas duas figuras aí, professor Isonel Sandino Meneguzzo e ao professor Romildo Cerato Neto. O Jonas Pereira está aqui, seja bem-vindo. Esse aí jogou bola comigo, cara. Esse era meu lateral direito. Pô, 2010.
fazem 10 anos, 13 anos de idade, jogando pelo Sport Clube Rio Grande, clube mais velho do futebol brasileiro. Era meu lateral direito, jogava bola. Na final nem te conto, né? Fechou uma briga dentro do quartel da cidade. Olha. Na escala ali, Oliveira, pode classificar aí, eu vou dar o espaço. Ah, cara, é complicado. A gente pegou um time que jogava fechadinho, né? E tanto é que a gente ganhou todos os jogos do campeonato, menos o primeiro e a final, que foram contra eles, né? Então era um time que jogava num ferrolho, bloco baixo, era difícil de fazer gol. A gente fez 0-0 com eles nos 2 jogos. E aí o empate era nosso por conta da melhor campanha. E aí no final do jogo, um jogador deles chutou o nosso por trás, tava protegendo a bola na bandeirinha de escanteio, chutou o nosso por trás. Mas, cara, aquela turma do deixadiço chegou ali. Daqui a pouco eu olho pro nosso lateral esquerdo, cara. O cara vem numa velocidade e dá uma paulada no cara, né? Aí deu, aí fechou uma baita briga. E o engraçado é que era dentro do quartel da cidade, né? Então era aqueles, os caras, os soldados ali com os fuzil na mão, olhando a gente se gladiar dentro de campo, né? Mas eu não era disso, cara. Eu era tranquilo. Não me metia nessas confusões, só ficava olhando de longe, assim, pensando, bah. Negócio ferra. Jornalista Gabi Freitas, seja bem-vinda. O NS Frazão Oficial. Júlia Vasque, seja bem-vindo. Fran Vieira, Lucas Degoski, Serginho Tem Ferri, pergunta aí, sejam todos bem-vindos. Tem pergunta do Fran Vieira, estou com o auxílio de uma outra tela aqui. Tem pergunta do Fran Vieira e já a gente faz essa pergunta, mas vamos seguir porque o homem tem história e vale muito a pena. É por isso que o Radiocast é assim. Cada momento, cada live é uma história diferente. Eu estou me sentindo, sabe quem? O Geraldo Luiz. Pois, contador de histórias aqui. A carona grande e tal, mas tudo bem. Enfim. Além de comunicador, Lucas Martins, você também é analista de desempenho. Na pergunta da galera, o que deixamos aqui uma caixa de mensagens, também teve uma pergunta relacionada a isso. Mandar um abraço para o Arthur Cartalian, que redigiu essa pergunta, que já era uma pergunta que estaria fazendo a você. Conta pra gente um pouco dessa função e como você foi parar nessa área de análise de desempenho, que foi do São Paulo do Rio Grande aí mesmo, né? Isso, São Paulo aqui de Rio Grande. Rio Grande é uma cidade na região sul do Rio Grande do Sul. Então, tem muita gente que confunde, né? Onde é que tu mora? Eu moro em Rio Grande. Tá, mas em qual cidade? Não, peraí. Rio Grande é uma cidade dentro do Rio Grande do Sul. Então, para explicar para o pessoal que é de fora, tem muita gente de fora aí, pessoal do Paraná também, um abraço para esse estado muito legal que eu tive o prazer de visitar no passado, uma viagem de 3 dias para Curitiba, foi muito legal. E aqui Rio Grande é uma cidade ao sul do Rio Grande do Sul. É a cidade onde tem a sede o clube mais antigo do futebol brasileiro, né, que é o Sport Clube Rio Grande, e o Sport Clube São Paulo, que é rival do Rio Grande, ele é o primeiro São Paulo do Brasil, né? Ele foi fundado antes do São Paulo Futebol Clube lá do Sudeste. Então o Sport Clube São Paulo aqui hoje disputa a divisão de acesso do Campeonato Gaúcho, que essa semana foi cancelada, né? Então nós só teremos futebol no interior gaúcho lá no ano que vem. E hoje a gente tem a final do Gauchão, mas a Série A, né? Caxias contra o Grêmio. É muito legal a gente ver as equipes do interior conseguindo chegar na final. A gente teve o Novo Hamburgo, campeão, se não me falha a memória, 2018, em cima da equipe do Grêmio. E agora a gente vem observando essas equipes do interior chegando com mais força. E aqui no São Paulo eu tive essa oportunidade que quem me deu foi a comunicação. Eu mantive o trabalho com o portal Rio Rita, o portal próprio, aquele que eu fazia as transmissões, só que a gente mudou um pouco a figura, porque o meu objetivo na comunicação é trabalhar na televisão. Eu gosto do audiovisual, eu gosto do telejornalismo. Então, como eu queria trabalhar na televisão, de nada adiantava eu continuar trabalhando só com rádio dentro do meu próprio projeto, que eu criei para ter liberdade de ação dentro da profissão e produzir portfólio. Então, o que eu fiz? Eu parei com as transmissões em rádio e comecei a fazer compactos dos jogos e colocar na internet. Então, eram reportagens de 8 até 12 minutos. E fazia esses compactos com lances do jogo, colocava a narração por cima e no final colocava o tripézinho lá no campo e gravava uma passagem falando na frente, fazia um modelo de TV mesmo. E como é que eu podia concorrer
com a grande mídia, digamos assim, né? Com a empresa de televisão que vai colocar no jornal os gols, que é gigante, afiliada da Rede Globo aqui na cidade, com outras páginas de empresas de comunicação. Como é que eu podia ter um destaque? Porque eu pensei assim, eu não tenho a estrutura, eu não tenho o alcance, mas eu tenho o trabalho, então eu vou correr atrás para ver o que eu consigo fazer. E aí saía do jogo 10 horas da noite, às vezes se o jogo era às 9h30, saía quase 1h da manhã, e passava a madrugada inteira editando. E programava a publicação para as 8 horas da manhã. Então, no portal Rio Rita, era o primeiro lugar onde as pessoas poderiam assistir os jogos. Então, elas olhavam os gols de manhã cedo porque elas ainda não tinham visto em lugar nenhum, a não ser que elas já tivessem ido para o estádio. Mas mesmo assim, não tinham visto a coletiva do treinador. Então, sempre tinha algo para ser colocado à frente. E eu fazia isso. Passava a madrugada editando e colocava de manhã. Deu muito certo, graças a Deus. As reportagens tiveram um alcance enorme. E no início desse ano, por mais que eu estivesse narrando pela rádio, eu fiz uma entrevista com o técnico do São Paulo, professor China Balbino, foi jogador de futebol e hoje atua como treinador, já fazem 5 anos que ele está nessa função, é um cara que tem uma mente bem aberta. Eu fiz uma entrevista com ele. E há bastante tempo, eu levo como, digamos assim, que um fio condutor da minha carreira na comunicação esportiva, a análise do jogo, a análise tática, análise do pensamento do treinador e também um pouco sobre as atitudes que a gestão das equipes tem quando vão pensar o seu futebol jogado dentro de campo. Então, eu sempre tive esse olhar, aprendi um pouco sobre análise tática, aprendi sobre estratégia, sobre modelo de jogo, sobre nomenclatura, sobre como falar sobre isso. E eu carrego comigo essa ideia, né, de que a gente não pode subestimar o nosso público, de que ele não vai entender. O jornalismo ele tem um papel didático, o jornalismo esportivo também. Eu penso assim, né? O Pedrinho, comunicador do Sport TV, hoje, de novo, apareceu no Twitter um vídeo dele falando a respeito disso. Nós somos formadores de opinião não só porque soa bem. A gente realmente pode mudar a visão das pessoas em relação ao jogo com um comentário. A gente pode influenciar na pressão que o clube sofre para que ele derrube um treinador, para que ele faça alguma coisa de forma precipitada. Então eu penso muito por esse lado. A gente tem um papel também de educar o nosso público para que a gente tenha um debate mais qualificado sobre o futebol. Então a gente não pode subestimar as pessoas. Se a gente tiver didática e cumprir com o nosso papel, a gente consegue fazer com que o debate sobre futebol ele seja mais evoluído na comunidade. Então eu penso por esse lado. E na entrevista que eu fiz com o treinador China Balbino, eu utilizei um pouco dessa linguagem, né, para perguntar para ele como que o torcedor do São Paulo podia esperar o comportamento da equipe rubro-verde dentro de campo. E aí, através dessa conversa, uma semana depois ele me ligou e me convidou para fazer parte do departamento de análise de desempenho do clube. Durou 2 semanas por conta da pandemia, mas foram 2 semanas em que todos os dias eu adquiri um novo aprendizado. E foi muito legal, a gente conseguiu fazer um trabalho interessante, foram um trabalho para 2 jogos, os 2 jogos o São Paulo conseguiu sair vitorioso e colocando aquilo que a gente tinha estudado sobre as outras equipes. Então eu penso muito que assim, olha, a gente tem que levar para nossa vida todas as experiências que a gente tem. É a 4ª, 5ª vez que eu estou falando isso aqui. Mas tá 2 semanas que seja dentro do clube, já me ajudou a entender um pouco sobre como funciona o processo. Sobre o processo de treinamento. Sobre como que tu faz para observar o que parece óbvio com a cabeça de quem está produzindo aquilo ali. Então eu acho que a análise de desempenho ela surgiu para mim através disso. Através da comunicação e como uma experiência que ia mudar um pouco a minha abordagem com o futebol. E mudou. Foi curto, mas mudou. E é uma experiência que eu pretendo levar e repetir, se possível, no retorno do futebol, porque ainda quero aproveitar um pouco mais sobre isso. Eu acho que tem muito a acrescentar na minha visão de jogo e na minha carreira também como comunicador. Você pensa em atuar futuramente? Você pensa em continuar atuando nessa área ou a comunicação poderá chamar mais alto todo esse lado profissional seu? Como experiência, Jefferson, como experiência. Eu não quero trabalhar com isso para a minha vida. Eu não quero ser um analista de desempenho. Mas eu quero atuar como analista de desempenho durante alguns momentos em que eu estiver me aperfeiçoando como profissional para aprender. É uma conversa que eu tive com o Jefferson aqui, Jefferson Ramos, aqui no Rio Grande do Sul. Ele trabalha na comissão técnica do professor Clayton que jogou no Internacional. Clayton treinou o São Paulo aqui em 2018. E o Jefferson é um cara que tem um conhecimento absurdo, né? Ele é formado pela CBF, ele entende muito sobre tanto
a parte tática quanto a análise de desempenho. Ele é um baita profissional e me ajudou muito no tempo que ele teve aqui no São Paulo e eu trabalhava na comunicação. E foi uma conversa que eu tive com ele. Ele disse, cara, tu vai aprender bastante sobre isso, porque olhar de fora é uma coisa, tu saber como as coisas funcionam lá dentro é outra. E é uma conversa que eu levo para mim, né? Então, eu também já falei para ele outras vezes, não é a minha intenção trabalhar como analista de desempenho para sempre, mas se eu puder ter experiência de estar trabalhando dentro do clube e estar aprendendo dessa forma, eu quero. E eu tive uma experiência de 2 semanas aqui, então a gente fica com aquele gostinho de quero mais, né, de qualquer jeito. Então, eu pretendo sim, em algum outro momento, atuar dentro dessa função, mas uma duração um pouco mais longa, né, para que eu possa aproveitar melhor essa experiência. Bacana, bacana ouvir que eu ouvi esse lado também. Eu confesso que a análise de desempenho, para mim, era só números. Números, números, números e desempenho tático. Mas ao agregar para uma área de análise de desempenho, para a área de comunicação, para você saber, muitas vezes até interpretar um jogo, é extremamente importante. E Exato. creio que você descreveu da melhor forma possível, até uma forma bem explicativa para que todos possam entender aqui, os que estão na live. Aproveitar o ensejo também, encerrado São Paulo 1, Atlético Paranaense 0. CRB 1, Cruzeiro 1, CRB passou, olha só. E o Botafogo ganhou do Paraná 2-1 nos jogos que acontecem nesse momento aconteceram nesse momento da nossa live humilde aqui. Posso pegar um gancho, Jefferson? Por favor. Então, eu tô produzindo ainda, tô planejando uma série que eu quero dar início ao meu canal no YouTube, né? Eu quero começar a colocar um pouco das minhas opiniões que eu tenho durante o dia, observando futebol e consumindo outras análises. Eu quero colocar isso para formar a minha ideia, ter um material de portfólio e também comunicar já dentro dessa área, me acostumar a trabalhar com essa parte. Eu quero lançar agora na semana que vem uma série que se chama O Futebol que eu Quero. Isso eu estou falando aqui pela primeira vez, mas ela é semelhante àquela ideia do Brasil que eu quero, que a Globo lançou um tempo atrás, só que dentro do futebol. É para fazer que as pessoas elas tenham a reflexão de qual futebol elas querem, qual tipo de futebol que elas querem o time delas jogando, a seleção do país jogando, e o futebol que eu quero, ela vem com essa ideia de traçar um paralelo entre as atitudes que são tomadas pelas diretorias, as atitudes que são tomadas dentro do grupo de atletas e as atitudes que são tomadas pelos atletas dentro de campo em certos momentos. Então, eu quero trazer todas essas áreas, falar um pouco sobre gestão, falar um pouco sobre futebol e traçar essas linhas. E a situação do Cruzeiro, ela bate bem nessa ideia, né? Porque a torcida do Cruzeiro foi extremamente prejudicada dentro da questão da transparência do clube, porque não sabia mais o que deveria torcer para acontecer, a diretoria do clube acabou pecando em diversos motivos, e aí isso foi reflexo dentro do campo. Então, por mais que dentro do campo a equipe consiga produzir um futebol bem jogado, o futebol não acontece só naqueles 90 minutos. Então, qual o futebol que tu quer? O futebol que é planejado para que dê certo a longo prazo, como a gente teve o exemplo do Flamengo agora, desde o Bandeira de Melo até a sequência do Landim, se é o Grêmio do Romildo Bolzan, que vem de jovens todo ano, continua revelando e sempre chegando nas cabeças nas competições, ou é como uma equipe que investe o dinheiro que não tem e depois acaba caindo para uma segunda divisão, passando por um vexame. Então eu acho que o futebol que eu quero vem para agregar o debate nessa questão. As pessoas elas precisam refletir sobre as cobranças que elas fazem para a diretoria dos seus clubes. E eu acho que isso vai ao encontro do meu pensamento enquanto comunicador e daquilo que eu quero levar para a minha carreira. E quando você lançar, manda uma mensagem para mim, que eu faço questão de fazer uma divulgação aqui no Radiocast e também até no meu perfil pessoal, que eu faço questão de divulgar o teu trabalho, assim, para poder até levar a muitas pessoas a sua análise, o seu pensamento. Obrigado. Então, a gente firma esse compromisso aqui ao vivo, essa parte do futebol que eu quero. Tem as partes da brincadeira, que tinha o Brasil coquero, o Brasil que eu quero, o Brasil. Então, o futebol, vamos usar o termo aqui, o futebol que eu quero. Então,
em breve o Lucas Martins vai fazer a divulgação e vocês verão aqui com links disponíveis direto lá para o canal dele no YouTube. Mais um pouco aqui da galera, o Igor F. Oliveira, seja bem-vindo. O Rafael Kurs também aqui, seja bem-vindo. O Rafael é o cara das aves. E o Igor, cara, o Igor é um amigo meu de infância, que ele foi morar na frente da minha casa, e a história que eu conheci o Igor é engraçado, porque o Igor, ele era metidinho a rebelde, e aí a gente jogava bola no meio da rua, e ele dizia assim, quem tocar na minha bola apanha. Aí deu umas 2 semanas e a gente virou amigo, cara, e aí depois ele foi embora para Montenegro, que é uma cidade na região metropolitana de Porto Alegre aqui, e eu vi ele umas 3 vezes depois disso, né, cara, mas é história para dar uma lenda, né. É um cara gente boa, é um dos meus melhores amigos e desejo todo sucesso por ele. Tá trilhando um caminho na vida dele muito legal, eu gosto muito dele e da família dele. E é um cara que merece muito sucesso e acompanha a minha carreira aí. A gente já foi assistir jogo na Arena do Grêmio junto. Tive o prazer de conseguir ajudar ele, a gente chegar na beira do campo da Arena ali, olhar aquele baita estádio de cima. É um estádio sensacional. Assim como é também o Gigante da Beira-Rio, são estádios com conceitos diferentes, né, com ideias diferentes, mas que agregam muito para o futebol. Eu acho que com um gramado bom se tem um futebol melhor, isso é outra coisa que tem que se levar em consideração, mas eu acho que é mais ou menos dentro dessa ideia, assim. Eu acredito que, voltando a falar sobre o futebol que eu quero, fala sobre tudo, né? Tem equipe aí que avacalha, para a gente usar o popular, o gramado, para não sair jogo, né? Muitas vezes a gente já vê isso acontecendo, e isso corre contra a ideia de um bom futebol bem jogado, né? Eu acho que isso tem muito pano para manga, mas eu vou deixar tu seguir teu roteiro aí para não te avacalhar também. A Ana Santos aqui também, seja bem-vinda. Quem mais aqui? A família mamãe tá pegando, tá na audiência aqui, tá comentando. Tá participativa, né? Tá participativa. Isso, ela tá com meu pai lá em casa esperando começar a final do Campeonato Gaúcho, né? A dona Luciana Martins, um grande abraço. Então, já que estamos quase se encaminhando para a polêmica, então a gente vai para a polêmica, então. A temporada desse ano, devido à Covid-19, a pandemia do Covid-19, que eu espero que aí na sua cidade esteja um pouco melhor aqui, eu posso falar o boletim daqui de Ponta Grossa, 41 mortes atualizadas até o presente momento, não sei como que está a situação agora, no tempo real, mas 41 mortes, e inclusive até uma mãe de um amigo meu, lamentavelmente, acabou sendo vítima dessa terrível doença. Um grande abraço, Marcelo. Mas, enfim, vamos retornar à pergunta aqui. A temporada desse ano, devido à pandemia, ela se encerra no ano que vem, 2021. E muitos entendem, os entendidos, como a gente fala aqui no Paraná, os professores de Deus, que entende que o calendário do futebol brasileiro poderia se igualar ao calendário do futebol europeu. Na sua opinião, Lucas Martins, teria êxito uma igualdade de calendário europeu aqui no Brasil? O problema é botar jogador para correr 90 minutos no calor de 45 graus do Nordeste, né? Esse é todo o problema. Eu acredito que nesse momento a solução mais fácil, o caminho mais curto seria uma adequação ao calendário europeu para que não precisasse ter essa quantidade de jogo quarta e domingo, que para quem assiste é uma maravilha, para o entretenimento é ótimo. Agora, para quem trabalha com futebol é terrível, porque desgasta os jogadores, o nível cai e a gente pode ter jogadores sofrendo lesões graves, sérias, comprometendo suas carreiras por conta disso. Mas foi o que a CBF julgou mais correto. Eu não acho que a adequação ao calendário europeu ela daria muito certo por conta disso. Eu acho que é inviável colocar os jogadores para correr a 45 graus no verão brasileiro. Então, acho que o correto, na minha visão, seria o Campeonato Brasileiro ser disputado em um turno. Eu acho que seria a melhor solução e eu achei muito errado quando a CBF divulgou que no ano que vem os jogadores não vão ter férias, enfim, isso é até inconstitucional, né, se a gente for falar dentro dos direitos de trabalho. Então, eu acho que é uma coisa que ainda vai ser muito debatida.
mas eu acredito que a melhor solução seria o Campeonato Brasileiro ser realizado em turno único, porque assim a gente conseguiria ter uma regularidade nos jogos, sem expor os jogadores a lesões forçadas, e o futebol ele acontecer da mesma maneira. Eu acredito que esse seria o melhor passo da CBF para conseguir chegar num denominador comum, em que existiria futebol, mas que os jogadores não seriam tão expostos. Esse lado é até um pouco polêmico, pois muitos aí que não vivem na pele o futebol, o sentimento raiz, não tenho nada contra, pois é uma experiência única. Você, nós, todos aí já viveram uma experiência de estar nessa rotina maluca que é o futebol brasileiro. Mas muita gente pensa que daria muito certo, seria igual. Mas eu sempre bato, há muitas lives atrás, eu sempre bato na tecla da seguinte forma. O Flamengo, ano passado, o tão falado Clube de Regatas Flamengo, ele foi campeão da Libertadores e campeão brasileiro depois que o Jorge Jesus chegou no meio da temporada. No meio da temporada foi por julho, agosto. Eu sei que foi na parada da Copa América. Agora, será que com a igualdade de calendário, será que poderia ter tido um outro campeão? Essa é a principal questão que eu fico sempre levantando. Mas eu acho que assim, por uma superioridade, muitos clubes aí, nós vemos que muitos clubes estão tendo a arrancada depois do segundo semestre, lá para julho, agosto, por aí vai. Agora, particularmente, eu acho inviável. Inviável e também por um outro motivo que você mesmo falou. Colocar 22 jogadores, 25 pessoas, pois contamos a arbitragem também, 25 pessoas no calor de 40 graus ali para correr 7, 8, 10, 12 quilômetros ali, é bastante complicado. Eu acho que a parada técnica, no mínimo, devia ser uns 15 minutos. Ou se não, aquela frescurinha de 3 tempos de 30 minutos para poder refrescar um pouco a cabeça. É bastante complicado. E já falando dessas tralhas aí, dessa pandemia, como você está analisando essa temporada com jogos adiados de séries A, B e C devido a jogadores diagnosticados com essa bendita dessa doença chamada Covid-19? Eu penso assim, né, cara? Tanta gente que é obrigada a ficar em casa, que tá sem o seu trabalho. Pô, meu velho, se tu tá treinando, vai do treino pra casa, da casa pro treino, cara. É impressionante, assim, olha, como é que 15, 20 jogadores de uma mesma equipe pegam o negócio. Cara, se há o cuidado, se segue o protocolo, se toma suas devidas precauções quando sai na rua, meu, tu diminui o risco. Agora, 20 jogadores de uma mesma equipe pegar o bagulho é impressionante. Não dá pra acreditar. Cara, vai pra casa, sai do treino, vai pra casa. Sai de casa, vai pro treino e volta para casa. Porque o cara tá tendo, nesse momento a gente pode falar, o privilégio de sair de casa, correr, jogar futebol, fazer a sua profissão, ganhar o seu salário, e ele ainda se dá ao luxo de ficar saindo para outros lugares para pegar. É impressionante, cara. Não tem condições. Assim, olha, jogador de futebol, cara, tem plenas condições de pagar um delivery de entrega de supermercado, de pegar delivery de comida, enfim, não precisa estar saindo para a rua como pessoas que não têm condições de estar pagando para esse tipo de serviço. Não precisa se expor dessa maneira. Então eu penso assim, meteram tanto pau no futebol carioca, que a Ferdi voltou antes da hora, não sei o quê, que o escândalo está sendo muito maior no Campeonato Brasileiro do que foi lá no Rio de Janeiro. Então eu penso assim, olha, a negligência por parte desses atletas ou até mesmo das equipes, porque é impossível. Se seguir o protocolo, se fazer a coisa correta, cara, 1 ou 2 pegar, beleza. Agora 20, pelo amor de Deus, né? Aí já é um pouco demais. Podemos enumerar o caso do Goiás aí, também, que não teve. Também o lado do protocolo, pois a CBF, depois do caso do Goiás, emitiu um novo protocolo que, resumidamente, eu não entendi. Eu não entendi o protocolo. Se você é dessa forma,
se você tem o privilégio de estar trabalhando, estar fazendo o seu, é da casa para o trabalho e do trabalho para casa. Não precisa fazer curvas, como, como a gente fala, num bom paranaense, curvear o termo aí, fazendo outros espaços. E sem contar também que muitas cidades têm o toque de recolher. Quer dizer, toque de recolher aqui particularmente não está levando para nada, pois das 11 da noite às 6 da manhã, então é só mais a galera que chega num determinado momento, enfim. Mas desse lado é único. É da casa para o trabalho, do trabalho para casa. Não precisa fazer curvas. Enfim, é uma situação bastante complicada e já o campeonato já vai acabar no que vem, eu acho que vai ainda mais para frente ainda. Eu acho que essa temporada, acho que se não terminar para março, abril, eu acho que já vai ficar muito até. Enfim, a pergunta do Fran Vieira, que o Fran Vieira deixou aí nos comentários, voltando lá atrás, para o comunicador Lucas Martins. Você já teve algum momento que pensou em desistir da carreira? Olha, cara, eu acho que desistir da carreira não é o termo mais correto, né? Quando a gente acredita num ideal, e eu tenho meu ideal dentro do esporte, que é estar sempre valorizando e fazendo com que cresça o debate acerca do futebol, né? Dentro dessa ideia do jogo jogado, enfim. Eu levo isso comigo, é uma bandeira que eu levanto. A gente não para nunca, né? Seja quando a gente vai fazer uma conversa no bar, seja quando a gente vai para a arquibancada do campo, ou quando a gente está com o microfone na mão. Então, eu só não sou assim, olha, focado 100% em uma atividade, porque eu sei o quanto é difícil aqui no interior a gente conseguir um trabalho dentro da área que possa nos fazer com que a gente tenha uma estabilidade, ou mais próximo dela, né? Há pessoas na administração que dizem que não existe a estabilidade, mas a gente buscar ela o tempo inteiro, é conseguir ter um emprego fixo, enfim, alguma coisa assim, e conseguir fazer as coisas que a gente quer. Então eu sou muito aberto às oportunidades que o trabalho com mídia me dá, que são a parte da comunicação, a questão do audiovisual também, e quem sabe também dentro da análise de desempenho. Eu acredito ainda que o jornalismo ele me abriu uma porta, mas não necessariamente eu preciso entrar e fechar. A gente precisa estar sempre preparado para as coisas que acontecem. E como eu disse, se eu dependesse única e exclusivamente da comunicação, do esporte, hoje eu não estaria trabalhando com nada. Então eu penso por esse lado. Eu acho que a gente tem que estar sempre apto a estar se moldando ao que a vida nos dá, né? E eu penso dessa maneira. Eu quero muito trabalhar com comunicação esportiva, vou fazer o possível para isso, mas eu não posso garantir com 100% de certeza que vai ser essa oportunidade que vai aparecer para mim. E o meu sonho, o que eu quero para mim é ter uma vida boa, ter o meu sustento, poder fazer as coisas que eu quero e poder comunicar às pessoas. De que forma? Isso a gente deixa para depois, né? Pois realmente a comunicação não se diverge a um microfone e sair falando, pois muitas vezes a comunicação a forma que nós temos a comunicação é grande. Eu falo por mim, pois além de ter trabalhado no momento no rádio, tenho a minha câmera, faço as minhas fotos também pela cidade aí, às vezes até na região daqui dos Campos Gerais, eu sei muito bem o que você também descreveu aí, Lucas. Amanda Liran, seja bem-vinda. Essa é a moça do Home Studio aqui que a gente está se aproveitando hoje, né? Opa, então seja bem-vinda e eu agradeço em nome do Lucas aí por ceder o espaço aí para que a figura esteja conversando aí conosco. Lucas, jogo rápido. O que é o jogo rápido? Eu vou dar uma frase para você e você descreve em uma palavra ou, se você quiser, até mais. Pois muitas vezes faltam palavras, Então faltam tem uma palavras para regalia, poder então. descrever. Pode-se dizer que todos têm, né, realmente, que muitas vezes faltam palavras para descrever algumas coisas aqui que nós colocamos. Começando esse jogo rápido com futebol. Paixão.
Futebol é paixão. É paixão nacional e é a minha também. Desde que eu me conheço por gente, até antes de eu me conhecer por gente, eu já era apaixonado por futebol. Com 2 anos de idade, eu ganhei uma bola de futebol dos meus pais com as bandeiras das seleções da Copa de 98. E eles falavam o país e eu apontava a bandeira. Já chutava a bola pela casa, enfim. Desde os 7 anos eu disputo competição. Então, futebol para mim é paixão e é a paixão nacional também. Então, é essa palavra que eu defino. Grande professor de geografia. Tô brincando, tô brincando. José Walter aí, um abraço. Entrou na live, seja bem-vindo. Seguindo com o jogo rápido, análise de desempenho. Aí eu vou usar mais de uma palavra, porque aí eu não vou definir como análise de desempenho. Eu vou definir como análise do jogo. Pode ser? Fica à vontade. Porque a análise de desempenho ela é uma ferramenta, como eu disse, que muitas vezes ela fica restrita às comissões técnicas. Ela é uma informação um pouco mais detalhada, mais estatística. A análise do jogo ela é uma ferramenta para enriquecer o debate. O nosso futebol ele pode ser melhor se nós analisarmos o jogo de forma mais profunda e apresentarmos isso para o nosso público de forma mais didática. A gente pode absorver 100% de informações e filtrar 30%, 40% que vão resumir tudo isso para ser a porta de entrada para que as pessoas elas saibam um pouco mais sobre como funciona um modelo de jogo, a estratégia de uma equipe, tudo que gira em torno daquilo que ela assiste na televisão ou nas arquibancadas. Então, a análise do jogo, para mim, ela é uma ferramenta de enriquecimento para o debate sobre futebol no Brasil e também para aquilo que a gente vê dentro de campo. Judo Arte? Ails. A manicure da minha mãe, rapaz, ela tá bem blogueirinha essa semana. Agora até live da gente ela tá assistindo. Ela tava falando sobre os stories, a gente tava conversando sobre isso, né? Eu gosto de ler um pouco sobre essas coisas. E ela é a manicure da minha mãe. Gente boa pra caramba, minha parceira mesmo, tá aí me dando essa moral hoje. Gerenciamento de redes sociais é um negócio que você tem que estudar. É igual ouvir uma frase. Hoje, você com Facebook, Instagram e YouTube, propriamente dito, hoje muitas vezes falam que não é a perca de tempo. Hoje falam que é perca de tempo. Hoje não é. Hoje muitas vezes você pode estar ganhando com um serviço que você pode estar divulgando no Instagram e no Facebook. Então é um negócio, o gerenciamento de redes sociais assim é um negócio diferente, complexo, mas da mesma forma que é bastante gradativo. Você sabe muito bem também, quanto assim eu também sei. Seguindo o jogo rápido aqui, Lucas Martins. Um ídolo pode ser o ídolo na comunicação ou na vida pessoal. Aí você destrincha à vontade. Meu ídolo é o Cristiano Ronaldo, cara. Porque eu tenho para mim que nada supera o trabalho. Nada supera o trabalho. Cristiano, muitas pessoas dizem que ele não é o melhor, que o melhor é o Messi. Mas não há dúvidas de que o maior é o Cristiano. Porque o trabalho dele, a maneira como ele se comporta como profissional, é inspiração para muita gente. E eu acho que muitas pessoas, às vezes, elas criam um hate, como se cria em cima do Neymar, por exemplo, cara, não querendo comparar os dois jogadores, as duas pessoas, mas criam um hate por conta da mídia, porque o cara trabalha bem a imagem dele. O jogador de futebol, ele não é somente um atleta, ele é também uma pessoa midiática, ele também tem uma figura pública. E trabalhar isso é uma virtude, não pelo contrário. Mas ele é o meu ídolo por conta do trabalho. Eu já li vários livros a respeito da carreira dele desde pequeno, foi trocado por bola de futebol e par de chuteira e se tornou o maior jogador do mundo na atualidade. Hoje, é um cara que me inspira muito por conta do trabalho, de como se dedica naquilo que faz para chegar sempre no mais alto nível. E eu me inspiro nele por conta disso. Eu também, pois, além que ele faz uma parte do ser humano, ele é além da parte do ser humano também, pois o cara, até hoje, pelo que a gente sabe, o cara não tem nenhuma tatuagem porque ele está fazendo todo mês doação de sangue. Exato. Então é a parte mais humana também, que é a primordial. Claro, tem todos os fundamentos e por aí vai, mas
essa parte o Cristiano Ronaldo sempre toca no fundo, toca na alma, toca na raiz de muitos aí, principalmente das Neymarzetes. Já vou cutucar. Utilizar o conhecimento e a figura pública que ele é para fazer o bem para as pessoas. Entrou o Marcos Pavani aqui, esse cara eu comecei a seguir ele essa semana, porque como eu estou engatinhando no audiovisual, ele é o editor da série Destinos Selvagens do NetGeo, National Geographic, e como eu estou trabalhando dentro dessa área agora, estou começando também, ele é um cara que se tornou uma referência por tudo que eu vi lá, o Christian Dimitrios, que é o produtor da série, falando sobre ele, é um cara que vai se tornar uma referência contínua dentro dessa atividade para mim. Até muito legal ver que ele entrou aí para olhar um pouco sobre essa nossa conversa, falando de futebol e comunicação, né? O audiovisual é uma forma de comunicação que abre um infinito de possibilidades. Caramba, seja bem-vindo. Um grande abraço. Valquíria Luiz, seja bem-vinda, e o Gabriel Borgo também aqui na live. Sejam todos bem-vindos. Seguindo o nosso jogo rápido, a comunicação para mim é... Essa eu peguei. É verdade. A comunicação para mim ela é um meio. Eu vejo ela como um meio. A comunicação ela não faz nada sozinha. A gente tem que ter uma essência, a gente tem que ter um conteúdo, a gente tem que ter uma boa informação, e a comunicação ela vai ser um meio. Porque se não existe a comunicação, a gente pode ser a melhor pessoa do mundo, ter as melhores ideias do mundo, ter a solução para muitos problemas, ou ter só um pouco a mais para fazer as pessoas raciocinarem em cima daquele nosso pensamento. Sem a comunicação, isso não chega no outro. Então eu vejo que a comunicação ela é um meio para tudo. Porque é um mundo melhor, comunica. A informação ela muda as pessoas. E agora até trabalhando dentro dessa área de aves, de observação natural, de trabalhando com natureza, eu vejo que a comunicação ela faz isso. Porque muitas pessoas não sabem o dever da preservação, né? Que isso é um dever de cidadania, isso não é nem político, isso é cidadania. E a preservação ela é importante. Só que por que muitas pessoas elas não preservam, elas não dão bola? Porque a informação não chega. Então eu acho que é importante. Cada pessoa que tu faz sentar ao teu lado e explica 5 minutos para ela sobre a importância de alguma coisa, cara, ela vai pensar 2 vezes antes de fazer alguma coisa. Só se ela for uma pessoa muito ruim. Carlos Eduardo Nunes entrando aí, esse é o Cadu. O Cadu é um cara 10, trabalhou comigo lá na TV Mar, como cinegrafista, e eu nunca me esqueço o dia que a gente andou uns 3 quilômetros com o freio de mão do carro puxado. É nóis, Cadu. Conseguiram sobreviver? 2 sinais fecharam e a gente não conseguia sair do lugar. Os caras buzinando, xingando a gente, o carro plotado com a logo da TV, né? Meu Deus do céu. Imagina a qualidade que tava a parte motora do carro, hein? E o mais difícil de todos no jogo rápido, Lucas Martins. Pô, cara, eu acho que eu sou um entusiasta. Eu vejo assim, tudo que eu faço com amor, eu faço com vontade, eu faço querendo aprender, eu faço querendo agregar. Dentro do audiovisual, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de pegar uma pessoa que, como a minha cunhada aqui, eu quero fazer um vídeo, eu tenho uma ideia assim. E ela me dizer as ideias, e eu colocar as ideias e entregar para ela, tá aqui. E a pessoa olhar e dizer, era isso que eu queria. Eu acho que eu sou um entusiasta dentro disso. Se eu conseguir chegar e falar contigo durante 5 minutos sobre a análise do jogo, sobre como tu entender o futebol que tu queres, eu vou ser um entusiasta dentro disso, porque eu vou querer fazer isso sempre. Eu vou querer estar sempre agregando valor com as coisas que eu faço, com o meu trabalho, com o meu tempo, com a minha disposição, enfim. O meu conhecimento ele ainda é muito restrito, como eu te falei lá no início, mas a minha vontade ela vai estar sempre lá em cima. Então eu acho que eu sou um entusiasta de tudo que eu faço, independente do que for. Pô, isso me fez lembrar que está começando a final do Campeonato Gaúcho, né? Grêmio e Caxias já devem estar com bola rolando. Foi um esquenta aqui, galera do Rio Grande do Sul aí que acompanhou, galera do Paraná também. Aqui, lamentavelmente, Corinthians e Fortaleza e Goiás e Vasco. Assim que encerrar a live, vamos fazendo aqui as edições necessárias e vamos para assistindo o jogo também, acompanhando. Isso aí. Lucas, primeiramente eu quero te Fala agradecer, comigo. Pois uma alegria, uma honra estar conversando com você que nós se conhecemos via internet, como já falei no começo.
Ver que a tua carreira tá voando, tá indo cada vez mais longe, isso me alegra bastante. Suas redes sociais, fica à vontade de divulgar o seu projeto já no começo, e claro, futuramente nós vamos divulgar essa parte do esporte, do futebol que eu quero. Para mim é uma honra, mais uma vez, e o espaço do Radiocast está sempre aberto aí. Muito obrigado por ter aceito essa resenha aqui. Eu que te agradeço, cara. Eu acho que a gente tem que estar falando de futebol para todo mundo, porque é a paixão nacional, é o que as pessoas gostam. Claro que existem outros tantos esportes cara, eu gosto de assistir tudo, cara. Me bota para assistir uma partida de golfe, eu vou parar para assistir, vou curtir, vou gostar, enfim. Mas o futebol, cara, dentro da nossa área, principalmente, a gente que trabalha com futebol, a gente tem que fazer com que as pessoas elas entendam que o futebol ele precisa ser planejado, ele precisa ter planejamento, ele não é só entretenimento, ele também tem o seu lugar, a sua importância na sociedade. Então, eu te agradeço esse espaço e que a gente continue aí mantendo esse contato legal e trocando essas experiências, porque eu também acho que o Radiocast ele é um projeto que veio para ficar, cara. Tu tem um conhecimento e uma abordagem legal, a maneira como tu entrevista também é qualidade. A gente está sendo entrevistado, mas a gente está prestando atenção nas coisas. E eu que te agradeço, por fim, então, essa oportunidade, esse espaço para falar de futebol. Alegria, é uma honra estar recebendo. Agora, a região sul já está completamente doutrinada, pois já entrevistamos aqui o Anderson Preta de Santa Catarina e você representando o Rio Grande do Sul. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou. Convido a todos a curtirem a página no Facebook, se inscreverem no canal no YouTube e seguirem também aqui o Radiocast no Instagram. Na sexta-feira tem mais entrevista live. Dessa vez é com o repórter João Paulo Pacheco, da Rádio Itaí e do portal do Rico ao Pobre, que é um site que cobre futebol amador aqui na região. Vai ser uma resenha também muito importante, pois vários desdobramentos tiveram no futebol amador e a gente percebe que o futebol amador não é só apenas um esporte de final de semana. Ele tem um planejamento absurdo. Então, sexta-feira, assim como você que acompanhou a nossa live aqui com o Lucas Martins, você acompanhará também, convido, claro, você acompanhará a live com o João Paulo Pacheco e em setembro teremos Marcos Benedetti, o comentarista da Rádio FEC, para contar um pouco também da história de tudo o que aconteceu. Então vamos para o jogo? Vamos para o jogo? Bom jogo para o que a Globo escolher, Sport TV, enfim, ou qual for a rede que você se interessar. E um grande abraço. Valeu, Lucas Martins. Até a próxima. Tchau, Até tchau. mais. Valeu.